Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, é Dom Petrini que está falando com você para comentar a liturgia do 18º domingo do tempo comum. Logo, a primeira leitura do profeta Isaías nos fala de uma promessa de ter comida e bebida em abundância. Vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde. Porque é Deus que está querendo oferecer a nós o alimento para saciar a nossa fome de significado, de beleza, de paz dentro do coração, de verdadeira comunhão fraterna na nossa convivência. E todos vós que tendes sede para viver sabendo que está valendo a pena, que a vida não é um tempo perdido e jogado fora, mas é algo que constrói o bem, de tal maneira que quando não estaremos mais neste mundo, nós deixaremos algumas marcas boas para quem está chegando depois de nós, as gerações mais novas. Porque nós teremos dedicado a nossa vida a construir segundo um desígnio que é maior do que o nosso plano de vida, o desígnio que é do próprio Pai. E quem é que pode responder a esta fome, a esta sede que está dentro do nosso coração? Somente Deus, no seu poder e na sua misericórdia. É disto que fala a primeira leitura. E o Evangelho é Jesus que multiplica o pão exatamente para dar sinal que é Ele que veio no concreto para dar com abundância, com tanta abundância que no final este trecho do Evangelho que fala da multiplicação dos pães e dos peixes, se diz que foram recolhidos 12 cestos daqueles alimentos, quer dizer, ele vem para dar uma resposta, não somente para saciar a fome do nosso estômago, que um bom governo e um bom desempenho profissional podem garantir, mas tem uma outra fome e uma outra sede, que está sempre no nosso coração e que quando não vivemos totalmente distraídos, avoados, ela começa a nos apertar, porque necessitamos levantar de manhã e saber que está valendo a pena, e aquelas 12 horas, ou 14, ou 18, conforme cada um vive, de atividades, de responsabilidades, de compromissos, de encontros, de amizades cultivada, possa ter significado e possamos viver com entusiasmo, com paixão, com gosto. Quem é que não gosta disso? Quem é que não deseja no fundo do coração isso? E quando desistimos de buscar, como é que se torna a vida? Resignada. Vida de gente que não espera mais nada, que não tem mais esta expectativa e esta sede, porque acha que não vai dar em nada, que tudo termina em nada, que esta vida é uma porcaria, uma miséria. Mas não é verdade. Fomos criados por Deus com este coração sedento e faminto de beleza, de bem, de significado, porque é Ele que vem preencher esta sede e esta fome. E o Evangelho diz assim que Jesus partiu e foi de barco a um lugar deserto. E já está recordando o deserto onde o povo da antiga aliança passou durante 40 anos atravessando aquele deserto antes de chegar à terra prometida, quando saiu da escravidão do Egito. E então é o Senhor que está no deserto, acompanhando-nos agora. Ele mesmo em pessoa está no lugar deserto, onde as multidões se tornaram presentes, porque seguiram a pé, e porque era um grande o lago de Genesaret, que era tão grande que era chamado de mar. O mar da Galileia, e então foram a pé e chegaram lá onde Jesus tinha chegado de barco. E é o Senhor que está no meio do seu povo, junto ao deserto que é esta vida. Porque esta vida para nós, mesmo com a pandemia, mas mesmo sem pandemia, muitas vezes tem um aspecto de deserto. O que quer dizer deserto? Um lugar de solidão.
um lugar em que tudo é duro, é dureza, em que tem bichos peçonhentos que ameaçam a nossa tranquilidade. É assim como na nossa realidade do dia a dia, sempre, então, temos esta percepção de que vivemos num deserto. E este deserto, porém, agora é habitado por Deus. Jesus, o Filho de Deus, está ali. E qual é a atitude de Jesus quando viu aquela multidão? 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ele teve compaixão. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles. Exatamente por causa desta fome do coração, e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos disseram a Jesus: este lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões para que cada um se vire para dar um jeito de satisfazer a sua fome. E Jesus lhe dá uma resposta que é impressionante, porque ele disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E é claro que seria impossível. Como é que vamos dar de comer? Nós não temos nada. E também seria necessária uma quantidade enorme de dinheiro. Mas Jesus está dizendo: é vocês que irão dar de comer a este povo, quando a verdadeira comida será o meu corpo. Tanto é verdade que na multiplicação dos pães, Jesus usa as mesmas palavras que são usadas na última ceia. Vejam bem, eles respondem: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus manda trazer. E depois fala assim, pegou os 5 pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. São exatamente as palavras da última ceia. Quando ele, oferecendo, dando a bênção e partindo o pão, instituiu a Eucaristia. É a Eucaristia que o corpo e o sangue de Cristo continua sendo distribuída às multidões famintas. Por quem? Por aqueles que ele envia, por os seus discípulos, que ele chama para junto de si. E os discípulos então distribuíram as multidões. É o que os discípulos de Jesus continuam fazendo até os dias de hoje, que é uma coisa maravilhosa. E não somente se trata, aqui tem todo um jogo que vai da fome do estômago até a fome do coração, desta fome e sede que necessitamos saciar com água e com pão e com peixe e outra comida, e esta fome do nosso coração que busca o gosto de viver, a realização da nossa humanidade. Podemos ficar velhos, como eu estou ficando, já fiquei, mas continuamos tendo esta fome, esta sede dentro do nosso coração, para que a nossa vida faça sentido. E para fazer sentido, tem que estar ligada ao Senhor com toda a vontade e com todo o desejo de corresponder ao seu desígnio, porque o sentido maior da nossa vida é o que Ele, desde o primeiro momento da criação, desde quando fomos concebidos, tinha planejado para cada um de nós. E acima de tudo domina o amor, a compaixão de Deus, a misericórdia, o seu abraço que nos acolhe e o perdão que nos ergue de novo para que tenhamos digamos assim, uma possibilidade nova, uma chance nova de vida, de caminhada. Eu quero terminar recordando a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Romanos, que diz assim: quando nós experimentamos que isto que está no Evangelho é verdade, concretamente, na minha experiência de homem, na tua experiência de homem, de mulher, que isto não é uma fantasia, uma lenda, uma promessa que quem sabe um dia poderá se concretizar ou não, mas uma coisa que eu sei, porque eu
passei por estas circunstâncias, eu experimentei essa sede, essa fome, e encontrei no Senhor Jesus e na sua palavra, e na sua presença e na sua misericórdia uma resposta, algo que respondeu e responde a este meu desejo infinito de felicidade, de realização, de paz, de significado, de beleza. Então, nós poderemos dizer como Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Se eu tenho certeza e convicção que dele recebo aquilo que mais eu desejo, então quem me separará? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em tudo isso nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E então, esta certeza que podemos nós cultivar, recolher hoje da sua palavra e torná-la como que o ponto mais importante a partir do qual vamos reordenando toda a nossa vida. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.